Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy día en una clase abierta en el marco del doctorado de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, en el marco de esta clase de Estado, Poder e Instituciones, estamos muy contentos hoy día de tenerles acá porque estamos hablando de una temática muy transversal sobre cuáles son los derechos humanos de grupos vulnerabilizados en nuestro contexto latinoamericano. Para ello, hoy día tenemos dos invitadas de lujo en esta clase abierta, quienes, bueno, les voy a presentar a las doctoras. En primer lugar, a la doctora Vanessa Simón Ribeiro Calvancanti, quien va a dar en primer lugar una clase magistral denominada Derechos Humanos o Humanos Derechos, el presente y futuro de nosotros, nosotras o nosotres, como estamos ahora acostumbrados a hablar más, cada vez más en nuestro idioma. Eh, bueno, en esta clase se va a abordar de manera general en la discusión, no en la clase de la profesora Vanessa, pero en el marco de esta clase en general, desde una perspectiva de género, pero también histórica, algunos de los desafíos, como les decía adelante, que enfrentan ciertos grupos vulnerabilizados en el contexto latinoamericano, poniendo énfasis en los derechos de las mujeres y en los grupos que han sido históricamente vulnerabilizados al alero de los cambios institucionales y también de las crisis actuales, lo cual nos parece hoy día de mucha relevancia y sobre todo en el marco del doctorado de Trabajo Social. Para presentarle a la primera invitada, también le daré paso a la segunda invitada, la doctora Vanessa Simón Ribeiro Cavalcanti. Es académica de la Universidad Católica de Salvador de Bahía, Brasil. Es integrante y líder del Grupo de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Salvador de Bahía. También es investigadora asociada al Instituto de Sociología de la Universidad de Oporto en Portugal. También investiga temas sobre derechos humanos, historia contemporánea y tiempo presente, democracia, género, educación, políticas públicas, movimientos sociales, migraciones, violencias, teorías e historiografía en modo general, entre muchos temas que investiga Vanessa. En un segundo tiempo les voy a también a presentar a Paloma Beth de la Torre Díaz. Ella va a comentar en un segundo momento también la ponencia de la profesora. Ella es doctora en la perspectiva feminista como teoría crítica de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Historia, licenciada en Educación, profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, tiene amplios conocimientos también y manejo en el área de la educación en derechos humanos, género y educación intercultural. Actualmente es integrante del Grupo Interdisciplinario de Investigación y Transformación Educativa GRINTE. Se desempeña también en universidades abordando temáticas referidas a feminismos, educación en derechos humanos, género, inclusión y también, lo cual y no menor, además es directora de Cocorocó Editoras, una editorial feminista de libros ilustrados, la cual Paloma siempre está muy orgullosa y tiene unas publicaciones maravillosas, junto con su equipo, evidentemente. Así que vamos a dar paso a la profesora Vanessa. Vanessa me estaba consultando si podía hablar en portugués. Vanessa habla en castellano, comprende las preguntas, luego vamos a dar paso después de su ponencia a una parte que ella pueden hablar en castellano. Vanessa, si quieres, puedes ir mezclando, si hay partes que te sientes más cómoda de decirlas en castellano, en portugués, lo vamos viendo también a lo largo de tu presentación. La idea es que también te sientas cómoda y te vamos escuchando. Muchas gracias, Vanessa, por estar hoy día con nosotros, nosotras y nosotres en esta instancia y por tu tiempo. Muchísimas gracias, Fabiola, Natalia, a todos los estudiantes que están aquí. Perdón mi acento, hace mucho que no hablo y además estoy ahora en Portugal, entonces es portugués de Portugal, portugués de Brasil y las variantes del castellano.
Muchísimas gracias por la invitación y vamos a ver si no voy a defraudar alguna cosita. Sí, perdóname el portuñol a veces y voy a compartir la pantalla. Es un honor abrir una clase de doctorado en trabajo social y a ver si puedo hacer algo también para llegar a contextos de América Latina, de Chile. Estuvo ahí hace mucho, ya con la pandemia, todo está un poco cambiado, pero vamos a ver. Mi objetivo general es ahora mismo hacer un recogido a la historia de América Latina. Y empiezo, ¿está bien, Fabiola? Solamente para mirar si pueden mirar, está, sí, sí, bien. Entonces, empiezo mi charla con una señora muy importante en mi vida académica y todo mi percurso intelectual. Doctora Marta Zabaleta es argentina, sigue militando, haciendo investigaciones, fue mi directora de tesis doctoral hace mucho ya, y una persona que fue aislada de Argentina para Chile y después de nuevo con el gobierno Allende fue a Reino Unido. Entonces es un poco de mi historia y de la historia de doctora Marta que hablaré a partir de una perspectiva feminista de derechos humanos y sobre todo en un tiempo presente, futuro, que está tan cambiado, que necesitamos cada vez más de movimientos sociales, colectivos y de urgencias en prol de la democracia. Entonces dice Marta Zabaleta, no me arrepiento de nada. Esto fue una entrevista que hicimos juntas en la década de 90, un poco antes de mi doctorado, cuando Marta relataba, narraba su aventura de salir de un país sudamericano para otro y después otra vez más por cuenta de las dictaduras, de regímenes totalitarios que vivimos acá. Entonces, siempre que empiezo una charla, una clase, digo, tengo que reconocer las mujeres, las personas que vieron antes de mí. Y ahí empiezo justamente con ella. Vou falar um pouco em português agora, até os slides estão em espanhol, espero que não tenham erros muito graves. Estamos com fuso horário e essa mudança me deixou bastante atrapalhada. Mas eu gostaria, na verdade, de começar dedicando ao estudante de doutorado que vai trabalhar com memórias, ditaduras e a questão, principalmente, da democracia e dos processos dos últimos 50 anos. Como disse, Marta Zabaleta, Amélia Telles, que é essa senhora que eu vou falar agora, são mulheres que não só no percurso acadêmico, mas o seu engajamento em movimentos sociais, estudantis, feministas, fizeram e ainda fazem. São duas militantes, né? Eu vou falar de algumas pessoas que estão muito engajadas, apesar de uma idade mais avançada, continuam as lutas, os enfrentamentos e por dentro dos sistemas acadêmicos e institucionais, revelando, mostrando, trazendo as vozes de lutas em prol da cidadania e dos direitos humanos. Poderíamos perguntar, quais são os direitos humanos? Então, são aqueles que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, escritos no pós-guerra, na década de 40, e que ainda não conseguimos fazer chegar a todas as pessoas? Ou são os estudos que constantemente os movimentos calheiros, né, os movimentos de rua,
onde o Chile sempre foi bastante atuante. Os últimos anos tem demonstrado, inclusive, uma atividade que assinala, que demonstra que ainda podemos nos aglomerar, seja intelectual, por desejos de uma vida vivível, como diz a filósofa norte-americana Judith Butler, mas especialmente garantindo que a infância não seja roubada. Este é o título do livro que aparece para vocês e que mostra, na verdade, uma história muito cruel, uma história recente. 50 anos nunca é muito tempo, na verdade foi ontem pela manhã, ayer por la mañana, e este livro foi escrito por um grupo de mulheres, um grupo de pessoas que esteve vinculada à Comissão da Verdade. Num doutoramento em trabalho social, nada melhor do que falar de políticas públicas, políticas sociais, mas de lideranças e pessoas que não deixaram as bandeiras escondidas, que levaram sempre os pedidos, as lutas e especialmente demonstraram que as nossas histórias, tanto no Brasil quanto no Chile, Argentina e outros países vizinhos, têm que ser relembrada todos os dias. Então, começo aqui, não só com essa dedicatória à Marta Zavaleta, mas trazendo uma das questões que mais me movimentou na investigação sobre ditadura, memória, gênero e famílias, contextos familiares. Quando os filhos da Amélia Teres, socióloga, vinculada a movimentos de esquerda no Brasil, no período da ditadura militar, quando os filhos ouvem uma mulher que não reconhecem pelo rosto e dizem: parece ser nossa mãe. A voz, aquela pronúncia lembra o comportamento da minha mãe, mas é uma mulher que está com o color púrpura e azul. De tantas violências, de tantas torturas sofridas, Amélia Teres estava irreconhecível. Já não era mais aquela figura, a imagem do rosto e do corpo que os filhos relembravam. Então, pensar que os direitos humanos, e o título é um pouco provocativo, fala sobre isso, direitos humanos ou humanos direitos? Quem são as pessoas que têm esses direitos? E no caso da nossa história recente, por isso o recorte tempo presente, não podemos deixar de falar nas ditaduras e nos movimentos de tantos que morreram, que lutaram, que enfrentaram todo um sistema, inclusive constitucional. Aqui faço também uma menção imediata ao vivido pelo Chile, né? E no caso brasileiro, a negação daquilo que conquistamos, que também é a Carta Constitucional. Então, esta é uma obra que está à disposição, que está disponível. Um dos alunos do doutorado, eu acho que está estudando justamente esse tema. Então, traz essa necessidade de não apagarmos a história, de não deixarmos a memória ser silenciada. E aí trago também uma mulher brasileira que foi ministra da parte de política para mulheres, Eleonora Meneguzzi, que esteve exilada na Argentina, no Chile, e que volta recentemente a ocupar esses lugares. Ela é uma assistente social, uma trabalhadora social, e que traz a presença firme de que uma jovem, lá na década de 70 e 80, decidiu que os direitos não seriam individuais, seriam coletivos, que estariam sempre em busca de melhores condições de vida, de igualdade, dignidade. Então, a Eleonora Meneguzzi é uma dessas referências de abertura dessa minha fala, justamente por ter enfrentado e lutado toda a sua vida, inclusive como ministra, e aí nós temos aproximações entre o Brasil e o Chile, né? De ter sempre intelectuais que ocupam lugares institucionais e que dizem: essa luta saiu de mim, já não é mais minha, é nossa. É uma luta de nós outras.
Ela, a filha, que está aqui também presente, né, nessa imagem, traz essa possibilidade de gerações e gerações de pessoas envolvidas na política, nas instituições, em prol de uma luta cotidiana por realmente melhores condições de vida e não esquecerem os grupos vulnerabilizados ou vulneráveis. A Maria Oliveira, filha da Eleonora Meneguzzi e Ricardo Prata, dois perseguidos, duas pessoas que foram muito torturados na última ditadura brasileira, década de 70, produziu junto com uma outra jovem um documentário chamado 15 Filhos, 15 Hijos, que ganhou uma dimensão para dizer que a infância não está protegida nem no tempo passado e muito menos no presente. Ao longo da fala, vou dar exemplos sobre questões da infância, de gênero, relações de gênero, contextos familiares e grupos que estão especialmente no contexto de pandemia, extremamente vulnerabilizados e mitigados. Então, um pouco desse passeio e pensando que os contextos brasileiro e latino-americano têm muito em comum. Vamos aqui agora fazer uma passagem e mostrar, na verdade, que esses enfrentamentos, esse processo, ele vem de um tempo recente e que ocupa os nossos contextos e textos. Então, a pergunta que não cala é justamente, nos últimos 50 anos, existe alguma possibilidade de termos direitos humanos sem regimes democráticos? A maior parte dos teóricos, dos acadêmicos, das instituições vão dizer que não há possibilidade de desenvolvimento sustentável, social, sem a questão da base democrática. Então, eu perguntaria, quais são os direitos para que humanos? Será que as pessoas que estão sem abrigo, né? No Chile também tem muitas relações em relação a isso, a uma pobreza, a exclusão, inclusive em relação à moradia, habitação, né? Será que nós falamos de todos os seres humanos em conjunto ou estamos falando de grupos privilegiados e que estão em determinados lugares? Essa é uma imagem que poderia ser associada imediatamente a movimentos sociais no Brasil. É a Praça dos Três Poderes, onde está essa escultura que representa a justiça, mas uma justiça monolítica, parada, rígida, ríspida, apesar de ser feminina, com os olhos vendados e com a espada pousada, parada. Esta é uma imagem que praticamente simboliza um pouco desses últimos anos, de mostrarmos que a arquitetura, os lugares de poder, os lugares de manifestações políticas têm sido silenciados e estão sempre em branco e preto. Aqui é uma ideia mais próxima, né? O arquiteto que recebeu a encomenda traz uma mulher com os seios desnudos, mas é interessante que todas as manifestações onde cidadãos e cidadãs estiveram presentes nessa localidade não têm trazido toda a sua potencialidade de discussão social, da questão social e dos problemas que podem ser desenvolvidos. E aí eu trago justamente essa ideia de uma escultura que representa um dos poderes, o judiciário, mas, ao mesmo tempo, toda a manifestação cidadã, a união de pessoas, inclusive não conhecidas, isso é tão típico das manifestações dos panelaços, né? Dos movimentos sociais que ganharam ruas. Eu vou mostrar agora algumas imagens do contexto brasileiro, mas já faço uma homenagem também aos movimentos feministas no Chile, que ganham cada vez mais forças e demonstram que, para além das nossas diferenças, existe uma busca por vidas dignas, vidas vivíveis, como eu comentei. Então, o que significa, na verdade,
está vinculado ao contexto, à expressão cidadão, quando esse exercício ele parte do princípio que os direitos humanos são sinônimos de direitos fundamentais. Quase todos os países têm uma constituição mais recente e que demonstram que essa cidadania está atrelada ao direito ao voto, ao direito à liberdade de expressão, apesar de tanta censura e tanta violência, inclusive física, por parte das Forças Armadas. Nós temos uma tradição recente, na América Latina inteira, de uma brutalidade, de uma violência institucional, de um racismo estrutural tão forte, tão presente, que não existe possibilidade de falar de qualquer campo e dimensão dos direitos humanos sem atrelar ao debate sobre regimes que vão se alternando e que ainda não há uma estabilidade. O caso da democracia brasileira, também, assim como o Chile, revela muito isso, que não se dá simplesmente pelo fato de termos uma Constituição e uma vontade, um desejo de vida pública. Há que se trabalhar com a questão do voto, com a liberdade de expressão, com a saúde, e pensarmos nisso em período em que ainda a situação de crise pandêmica está em vigor. O Chile, eu sei que está um pouco mais à frente no sentido da vacinação, mas o Brasil demonstrou em menos de 15 dias, em menos de 500 dias, a incapacidade nossa de gestão em relação à saúde. Um país que chega próximo aos 600 mil mortos em praticamente 500 dias de crise pandêmica, crise sanitária. Nós temos um sistema que no papel, e aí é a provocação que eu gostaria de fazer, a Torre de Babel ou a Torre de Papel, né? Nós temos um sistema que no papel funciona. No entanto, na sua efetividade, na efetivação, no cotidiano, nós temos, inclusive, cidadãos e cidadãs que se negam a vacinar, que se negam a usar as máscaras, as mascarilhas, que questionam todo um conhecimento que não é só local, mas sim internacional, que negam os discursos da Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos um paradoxo, uma contradição extremamente forte e presente. E os últimos anos, se pensarmos na primavera feminista, 2015, 2016 para cá, para 2020, os últimos 5 anos são impressionantes como tivemos esse descompasso, esse desequilíbrio em relação à saúde, à educação, à questão do trabalho. Se os países da América do Sul enfrentaram, da década de 90 para cá, uma forte pressão, uma forte entrada do neoliberalismo, de políticas extremamente violadoras de direitos, que dirá com a crise pandêmica que se agrava. Infelizmente, vou mostrar e dar alguns dados que são assustadores. Por exemplo, o direito à alimentação. Nós já fazíamos 15, 20 anos que, no caso brasileiro, a fome não era um tema tão recorrente. Em praticamente 2 anos, voltamos a ter a fome como um dos problemas sociais mais graves e mais cruéis quando estamos em uma situação de crise sanitária e de vacinação em torno de 25% da população. É um país de dimensões gigantescas, continentais, mas também que revelam problemas gravíssimos na educação, na saúde e na alimentação. E como eu disse, na cidade de Salvador, que é uma capital relativamente pequena do Brasil, são em torno de 4 milhões de pessoas, nós temos em torno de 15 mil sem abrigo, sem teto, ou pessoas que não têm a moradia, o direito à moradia.
E lembro bem essas questões que são recorrentes naquilo que consideramos a cidadania, a construção de uma cidadania. Então, passo adiante para mostrar. Então, estamos falando de alguns, algumas, né? Ou estamos falando de nós mesmos, cidadãos, cidadãs que compõem. Estamos falando do eu, do Joe, ou daquilo que me pertence, aquilo de boa convivência, de boas práticas. E aí vem uma das frases que eu gosto muito de trazer como liderança, não só dos direitos humanos na esfera internacional, mas especialmente no seu discurso de despedida, o Kofi Annan traz uma citação, uma convocatória, que para mim, se substituíssemos direitos humanos por democracia, daria igual. Essa é uma passagem que demonstra claramente a ideia de que os direitos humanos não são dos outros, são nossos, são meus, são daqueles que me pertencem, que convivem. Então, o Kofi Annan faz uma chamada muito bonita num dos discursos mais emocionantes, né? na Assembleia da ONU. Conheça-os, defenda-os, promova-os. Como é que eu falo de direitos humanos sem conhecer e sem saber do que falo? Levante a mão ou me diga alguém que no dia 31 de dezembro, quando viramos o ano, né, quando celebramos a passagem de um ano para o outro, quem não deseja paz, quem não deseja saúde, educação, melhores tempos do que tempos em que a alimentação é a básica e está sendo violada. Nessa nuvem de palavras, pensem que é um discurso, né, muito forte, muito presente, as disciplinas, as classes, eventos acadêmicos, publicações, parece que tudo versa sobre ética e direitos humanos. E aí eu vou trazer agora alguns autores que compõem esse universo, inclusive solicitei que os estudantes, né, lessem algumas obras. Boaventura Sousa Santos, nesse em particular, se Deus fosse um ativista de los derechos humanos, e por aí vai. Um pouco dessa ideia de que os direitos humanos cabem em qualquer lugar. É uma expressão que virou, na verdade, hegemônica. Todas as pessoas, para o politicamente correto, utilizam direitos humanos como uma expressão cotidiana e de senso comum, sem valorizar, na verdade, os impactos e, especialmente, aquilo que se pode imaginar. Aqui tem a citação nas duas línguas, mas imaginar que estamos num período ainda de transição, de regimes totalitários para democráticos, e que essa complexidade de nomear o que são os direitos humanos só são os artigos que estão inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou são sentimentos, aquilo que nos une como comunidade, como coletivo. Então, Boaventura Sousa Santos começa uma produção que está muito vinculada ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que ganha um reforço e um esforço no Fórum Social Mundial, ocupando e conclamando movimentos sociais indígenas, de mulheres, de jovens, de pessoas com deficiência. É importante pensar que essas, entre aspas, entre comillas, minorias, na verdade, mostram que nós temos que pensar coletivamente e nesse bem comum. Então, aqui mostra um pouco dessa abordagem, não só teórica, mas especialmente os contrapontos. Falar de direitos humanos, segundo a teoria crítica e um autor alemão chamado Robert Kurz, nós temos o que nós convencionamos a chamar de o paradoxo das dimensões dos direitos humanos. Eu clamo por outros pensamentos, por outras abordagens, por outras leituras do mundo. E, ao mesmo tempo, nós retomamos, e agora especialmente, a ideia de uma história única, apagando
diferenças, diversidades, multiculturalismo, que seja uma expressão que pode causar alguma polêmica, mas essa ideia do plural ou do singular, né? Estamos vivendo um processo de lucidez ou de negacionismos frequentes em vários sentidos e estratos. Reparem que nos últimos tempos, inclusive, os negacionismos não são só em relação, e tão somente só, em relação às ciências, mas a negar, inclusive, tudo aquilo que nós produzimos de melhor, academicamente, intelectualmente, na literatura, nas artes, né? Então, essa ideia de contraposição. O que ganha espaço? As ciências humanas e sociais e o trabalho social como uma área do conhecimento humano de intervenção, de atuação tão dinâmica, tão atuante, ou voltamos a uma questão de fake news, de senso comum, e as pessoas falam o que querem, vinculando, inclusive, os seus discursos à ideia de tradição sem reflexão, é um conservadorismo, quem está dentro dos ambientes de dominação que ganham espaços de poder. Ou estamos num tempo de pensar alternativas? Essa polarização, essa dicotomia, nos leva ainda a pensar a questão das subalternidades. Gaitara Spivak, quando escreve sobre o subalterno pode falar, ela não está dizendo que são grupos que estão dominados, que podem falar ou não podem falar. Ela diz, existe uma linguagem, formas de expressão que podem não ser captados quando eu utilizo mecanismos, instrumentos de investigação que são sempre mais do mesmo. Então, eu faço o tista, né? Eu quero outro mundo, me encantaria outro mundo, um mundo menos desigual, um mundo em que a justiça social fosse a meta e não um discurso vazio. Essas passagens em relação aos direitos humanos também receberam a atenção do Miguel Vale de Almeida, antropólogo português, que faz um panorama até simplificado, um artigo publicado na revista Análise Social, que convido vocês a lerem, em que ele diz, direitos humanos pode parecer um bundle of words, na verdade, um conjunto de palavras sem sentido, sem significado e vazios, né? Então, ele faz essa triangulação, essas três etapas, dizendo da complexidade. Os últimos 80 anos foram de lutas diárias, de todos os minutos. Temos que historicizar a cultura e as dimensões dos direitos humanos, não privilegiando o universal em relação ao relativismo, mas especialmente pensar que quando estamos no cotidiano das nossas sociedades, das nossas relações sociais, há que se pensar que não é tão simples colocar no papel e transferir para isso na efetividade. É muito do trabalho das políticas públicas, das políticas sociais. O Miguel Vale de Almeida é uma referência acadêmica, junto com a Rita Segato, dois antropólogos, para fazer aqui uma contraposição, que não só têm militado, se mostrado engajados na leitura acadêmica e intelectual, mas feito uma contribuição extremamente pertinente. Chamo atenção e valeria a pena, a Rita Segato esteve numa atividade aqui no Brasil agora, em junho, justamente reforçando, retomando essa ideia de que as violações estão muito superiores do que a promoção de direitos humanos. Por isso, as agendas, as lutas e os movimentos sendo conclamados a todo o tempo, para que a gente continue a manter
alguma das conquistas já estabelecidas. Trago ainda, né, uma citação especialmente sobre a questão dos discursos. Vejam que lados opostos, partidos políticos, lideranças, inclusive de ideologias tão diferentes, né, têm trazido o discurso dos direitos humanos para formas de apaziguar ou de chegar à ideia de população. No caso brasileiro, especificamente, quem faz uma das militâncias dos direitos humanos dizem o seguinte, que direitos humanos são os direitos de bandidos, entre aspas. Portanto, são direitos dos outros, de minorias, de grupos vulneráveis, e que eles não precisam receber. Essa citação, essa referência também do Boaventura Souza Santos mostra um pouco disso. Então, devemos começar a perguntar se os direitos humanos servem eficazmente à luta de excluídos, de explorados e de discriminados, ou se, pelo contrário, a tornam, inclusive, mais difícil e mais distante. Aqui um pouco da preocupação em pensar que existem dois lados, duas caras e vertentes da mesma moeda. E ele continua a comentar. Por um lado, aqueles que comandam esse processo de criação e de destruição, aqueles que estão por trás da globalização hegemônica. E por outro, aqueles que sofrem esse processo de criação, a esmagadora maioria da população mundial, sofrem a exclusão, a desigualdade, a polarização entre ricos e pobres. Tampouco podem pensar, porque estão tão ocupados em sobreviver que não têm realmente capacidade, nem têm disposição para pensar. O pensar, o refletir, o agir pode estar atrelado e vinculado, inclusive, ao fazer, às práticas, ao exercício, ao processo acadêmico. E aí uma chamada para que o universo da academia, das universidades, esteja também colado, associado e próximo dos problemas sociais, das questões sociais propriamente ditas. E não pensar com a ideia de que pertence ao outro ou o outro que resolva os seus problemas, né? Um pouco dessa ideia, nessa passagem da Butler, quando ela diz, o outro está lá, como um item a ser procurado. Um pouco das investigações, no caso de doutoramentos, não é isso que nós estamos fazendo como investigadores e investigadoras? Procurar esses sujeitos, essas sujeitas que estão lá. Trago aqui uma rápida referência à questão das pessoas, das mulheres sem abrigo, das catadoras de lixo, né? É uma expressão extremamente pejorativa, um pouco dessa ideia de que tantas foram as mulheres, aqui Carolina, Maria Lúcia e Sheila Maloca, são 3 gerações de mulheres negras, pobres, com baixa escolaridade, com acesso à saúde precaríssimo, e que demonstram que é um processo de longa duração e não de imediatismos. Que se não houver políticas muito consistentes, nós vamos ter gerações e gerações à frente, ainda fazendo mais do mesmo, e algumas legislações que só valem no papel e não na efetividade. Só para avançar um bocadinho e não ter aqui a questão da corrida, gostaria de conversar ao final, ter essa oportunidade. Retomo a ideia da Marta Zavaleta, como disse, né? É uma das poucas pessoas que eu conheci e li sobre ser exilada 2 vezes. Então, quer dizer, nós estamos ainda num processo de, no Brasil se usa a expressão retrocesso. Parece que avançamos muito e daqui a pouco voltamos atrás, né? Então, por isso, essa ideia de como é que uma economista acadêmica vinculada a movimentos sociais sofre a situação de tortura, de violências
em 2 momentos, né, em países diferentes, e vai encontrar no exílio a sua maior força de escrita, de formação de outras pessoas. Ela foi docente da Universidade de Concepción, trabalhou muito com o movimento indígena, os Mapuches, trabalhou também com movimentos de mulheres, e mesmo de longe, tentando retratar todo o percurso feito para a construção de lideranças, de instituições, de políticas, depois de 50 anos, 60 anos, ela diz: eu não me arrependo de nada que fiz. Mas todos os dias, ao levantar-se, ela diz: preciso continuar a trabalhar. Essa é uma questão que aparece em várias frentes, em vários sujeitos, né? Não só uma argentina, acadêmica, intelectual, mas da Dona Dolores, analfabeta, que participou de um programa de alfabetização, de letramento, que estava baseado em Paulo Freire. Aqui queria fazer uma conexão. Paulo Freire é uma referência no campo da educação e das políticas para o letramento mundial, mas foi no Chile onde ele mais conseguiu escrever e produzir, já no exílio também. E Dona Dolores, em 2002, andava cerca de 3 quilômetros à noite, sem praticamente iluminação nenhuma, para chegar numa casa onde era a escola. Ela queria ler. Eu estou falando em 2002, parece um percurso muito longo, muito longe. 20 anos, e o Chile também não tem essa diferença. Nós tivemos o analfabetismo, a fome, a pobreza excessiva e majoritária colados. 20 anos do ponto de vista da história é mínimo. Então, Dona Dolores, com as marcas no rosto, mostra muito daquilo que nós imaginamos. Porque uma senhora de 60 anos, de 65, anda, caminha na noite para aprender as letras. Porque se sonha, se deseja, se projeta um futuro que praticamente as políticas daquele momento não davam conta. Aqui é a mesma coisa, uma entrevista que eu fiz com a Viviana, 76 anos, com a saúde fragilíssima. Ela dizia: eu preciso continuar a estudar, a conhecer, incentivar meus filhos, netos e bisnetos a seguirem este caminho. Então, um pouco dessa ideia de que direitos humanos não estão só inscritos numa declaração em documentos do direito internacional público, mas estão inscritos, inspirados e desejados por pessoas, por mulheres comuns, de idades variadas e tão diferentes. Né? Um pouco dessas imagens e fotografias são do meu próprio percurso acadêmico. Então, Maria moçambicana, numa entrevista, vejam que a imagem é de uma sensibilidade imensa de mostrar que ela alimenta a terra e ela alimenta seus filhos. Alimenta a comunidade, porque ao plantar, ela também está fazendo o gerenciamento de alimentos dessa comunidade ao qual ela pertence, que é em Tete, Moçambique. Um pouco dessa ideia de que os direitos não estão na torre de Babel e nem de papel, mas estão nos cotidianos, muitas vezes traduzidos em outras línguas, em outras ações, que é por isso a valorização de pesquisas empíricas do ponto de vista acadêmico. Aqui a ideia de famílias refugiadas, né? A Isha é uma garotinha cuja família de 7 membros estava se refugiando da Síria na Turquia e chega depois a Portugal com todas as dificuldades linguísticas e de deslocação, de não ter tido acesso à escola, à educação. Então, não são só direitos e uma questão da localidade, mas são questões internacionais e mundiais. Né? Um pouco dessa ideia da diversidade, das interseccionalidades, das diferenças étnicas que estão tão presentes no nosso dia a dia.
Da mesma forma, apresento aqui um outro exemplo, né, de uma jovem estudante de antropologia que no seu lugar de origem, a Palestina, não pode seguir academicamente. Vai fazer a ideia do exílio, da migração forçada, e aí sim começa a recompor, a recontar a sua própria história e a história de tantas outras jovens feministas, artistas, através de um título que é extremamente poético, Corpos na Trouxa. A trouxa são os lenços, os tecidos que marcam essa deslocação, esse movimento de ir e vir. E aqui, já quase finalizando, peço desculpas por prolongar um pouquinho mais, mas toda essa movimentação de pessoas comuns, de países, de realidades tão diferentes, traduzidos em imagens de coletivos. Bastou uma violação, um estupro coletivo na Espanha, um hashtag #MeToo, bastaram 4 jovens dizendo, e aí uma vontade, uma ideia de comunidade, de solidariedade, e especialmente em tempos que dizer que se é feminista é gravíssimo. No caso brasileiro, hoje, falar que e assumir o lado feminista pode ser, na verdade, um motivo de perseguição. E Las Teses é um exemplo, uma dedicatória minha, não só a toda a movimentação intelectual, acadêmica, estudantil, artística, mas é imaginar que um grupo pequenino vira um grupo, um movimento cidadão extremamente rico e que chega para além das fronteiras, né? A ruptura das fronteiras, das barreiras geográficas. Tudo isso demonstra que não existe, é um autor que gosto muito da área da educação, que é um estudioso do Paulo Freire, o François Dubé, diz assim, não existe uma solução perfeita, mas uma combinação de escolhas e respostas necessariamente limitadas. É um pouco do desenho que se faz no campo da educação para e pelos direitos humanos, tá? O acesso à justiça social não é perfeito, mas é uma briga, é uma luta, é uma mobilização constante e de respostas que são combinadas. Basta, na verdade, um desejo comunitário, uma busca. Uma escritora brasileira chamada Conceição Evaristo usa o verbo esperançar. Basta esperançar, buscar color esperança, buscar formas criativas de superar todas essas dificuldades. Algumas referências daquilo que eu fui falando, mas um pouco dessa ideia de que se o tempo futuro, e jogamos sempre para o futuro, a maior parte dos nossos desejos, né? Gosto muito desse autor moçambicano também, aprendi muito a pensar na terra sonâmbula, quando Mia Couto diz, devia era, logo de manhã, passar um sonho no rosto, e isso impede que o tempo atrase e enrugue. Um pouco dessa ideia de que os direitos humanos são discursos, são ferramentas, são instrumentos, são expressões que estão traduzidas legalmente através das agendas internacionais, nacionais e locais, mas mais do que isso, precisamos imaginar e sermos mais criativos para deixar que os sonhos e a possibilidade de um mundo menos injusto, um mundo mais igual, mais propositivo, em que as pessoas possam ter suas vidas vivíveis, é uma expressão extremamente poderosa, cunhada pela Butler, que vai dizer, na precarização e no luto, nós temos que buscar que seja possível viver e não simplesmente todos os dias sobreviver. Muitíssimo obrigada, deixo aqui as indicações de contatos e agora vamos aos comentários, a parte melhor, acho. Muito obrigada, Vanessa. Muy interesante, muy interesante. Como siempre, ahora soy capaz de hacer también muchos más vínculos de
incluso de nuestra propia historia de generación de nuestros vínculos. Nosotros nos conocemos desde el año 2013, desde Portugal. No vamos a ponernos a contar años aquí, pero que haya sacado también un poco la historia de tu directora de tesis, también nos ayuda también a configurar un poco tu historia como investigadora, entender la trayectoria, de conocer también cuáles son algunos aspectos que te movilizan y te agradecemos no solamente el haber expuesto acá tus ideas, tus reflexiones, sino también parte de tu experiencia biográfica, la cual nos hace también tener ciertas claridades respecto a de cómo tú también te has ido construyendo de una u otra manera como investigadora y haciendo los nexos con lo que tú escribes, con las ideas que has podido lanzar acá. Dentro de esa idea me parece muy interesante esto que planteas respecto a si existen los derechos humanos sin democracia. Y respecto a esta idea de si existen los derechos humanos sin democracia, claro, sin ser una experta en temas de, de derechos humanos desde mi parte, claramente podríamos decir que es algo que se puede poner ahí en la discusión. Claramente es una tensión importante que está en los debates académicos. Lo que podríamos quizás ahí asegurar es que ciertamente el activismo muchas veces sí se levanta frente a los contextos dictatoriales. Yo lo relaciono mucho también con la investigación respecto a lo que han hecho las mujeres en los contextos dictatoriales en torno a los procesos que han configurado, por ejemplo, las demandas, como en Chile, democracia en el país y democracia en la casa. Entonces, me hacía pensar en aquello. También la pregunta que tú relevabas, ¿qué significa ser ciudadano, poder ejercer la plena ciudadanía? Y la provocación respecto a la Torre de Babel o la Torre de Papel. ¿Cómo es posible que en 500 días de pandemia existan tantas víctimas, tantas personas que hayan podido perder su vida por la pandemia? Como luego de tantos años donde supuestamente nuestros países, países en vías de desarrollo, digámoslo así, o que se han declarado ser parte de grandes grupos económicos, tu país es parte de una congregación que con Rusia, etcétera, nuestro país está dentro de la OCDE, digámoslo así, el tema del hambre, FOMI, que tú hablabas de antes, vuelve a ser un tema de agenda pública, luego de haber sido supuestamente un tema erradicado, luego de decir hemos pasado a vivir efectivamente o supuestamente desde el papel en democracia. Y entonces la pregunta que desde ahí surgía es si todavía estamos en un proceso de transición, que es algo que acá también salía muy a la luz del proceso constituyente. Pensar desde tu perspectiva, una mini pregunta que puede ser también una apertura, en nuestro contexto, desde tu perspectiva, ¿cuándo la transición acaba desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos humanos? ¿Mm? Eso sería como mi pregunta y en términos generales. Y bueno, también tenemos la pregunta muy interesante aquí de una estudiante, que Catherine, que hace referencia a, respecto a la necesidad de vincular los derechos humanos con los activismos y movimientos feministas. Si la academia o la institución ha distanciado la vivencia de los derechos humanos con las experiencias locales y situadas de movimientos y activismos sociales. De momento te dejo esas preguntas, a ver si surge alguna tercera y última antes que tengas que partir. Muchas gracias. De nada, Fabiola. Creio que a transição, não só demográfica, mas de regimes totalitários em relação à democracia, para o contexto latino-americano, também é uma aproximação de contextos que nós precisamos marcar muito bem
nos trabalhos de investigação. Porque, por exemplo, quando nós temos uma crise pandêmica como esta, vivida tão intensamente, né, pela América Latina, aliás, pelo mundo, mas a América Latina como um todo, se pensarmos nas crises da Venezuela, do próprio Brasil, nós não estávamos preparados para algo tão brutal, tão violento, tão mortal como uma pandemia. Pensarmos que também temos essa questão da transição demográfica. Quase todos os países da América Latina vinham com um ritmo acelerado de crescimento populacional. Tanto é que uma parte das populações atinge a juventude, as pirâmides etárias, sempre com a larga base. E essa transição, ela não é só do ponto de vista político, tanto é que nós temos um discurso conservador que vem por trás, essa ideia de que os jovens vão se preocupar e vão atuar para proteger os mais velhos, as pessoas mais velhas, né? Essa dicotomia. Então, essa transição, quando ela acaba, do ponto de vista histórico, na verdade, se temos instituições, fragilidades legislativas, dou exemplo agora no Chile, voltando às questões da Assembleia Constituinte, como é que nós entramos num regime democrático quando as nossas instituições, as leis, os marcos legais, não estão ainda respondendo a tudo isso? Vejam que nós tivemos, o caso brasileiro, nós tivemos que trabalhar os últimos 20 anos com população LGBTQIA+. A união de pessoas do mesmo sexo, filiação, parecem coisas pequenas, mas são extremamente importantes na regulação, no controle e nas questões sociais. Então, quer dizer, antes não existiam, nós estávamos discutindo há pouco tempo a questão do divórcio, da separação entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que a união de pessoas do mesmo sexo, né? Para pensarmos em temas que são recorrentes. A questão da idade para o sistema carcerário, o sistema prisional. No caso brasileiro, agora, em plena discussão pandêmica, volta a ideia de que tem que reduzir ainda a idade para jovens estarem encarcerados. Tudo isso demonstra que a democracia, pelo menos no caso brasileiro, ela não tinha atingido a sua maturidade. As instituições mudam de nome. O Ministério de Política para Mulheres ganhou atualmente o título de Ministério para Mulher, Família e Direitos Humanos. É quase uma contradição colocar tudo isso no mesmo ministério. Então, nós temos aí os paradoxos, né, os discursos e a sobreposição e dimensões daquilo que se quer hegemônico. E a segunda questão vem do ponto de vista mais local. Os ativismos, e principalmente os movimentos sociais, têm demonstrado que as instituições, o discurso político extremamente homogeneizado, pasteurizado, eles não dão conta da vida cotidiana, da vida das pessoas comuns. Então, é muito comum pesquisas feitas agora por nós em relação à juventude. Os jovens não querem votar, os jovens não querem participar da política porque associam imediatamente a partidos políticos e não a uma ação coletiva, ética, né? E a uma preocupação da vida comum. Então, associam imediatamente a uma reação do ponto de vista. Então, quando o Chile, quando a Argentina, o Brasil um pouco mais atrás, as movimentações de rua do começo da década de 10, né? 2013, 2014, quando nós vemos movimentação de rua, no caso chileno, das jovens, né? Isso demonstra que também as nossas instituições, os discursos, e esse discurso muito hegemônico e muito padronizado, ele não chega com essa força.
por isso que eu comentei, quando Dona Dolores, né, uma pessoa que não precisava estudar mais, quando a Maria, lá do outro lado, disse, eu não sei ler e escrever, mas eu sei plantar. Quer dizer, nós estamos deixando de valorizar os saberes, as experiências humanas que são valorizadas, que são conhecidas. Não adianta ter um discurso no papel, um discurso acadêmico que não consiga traduzir a vida das pessoas e fazer com que elas vivam melhor. Acho que é um pouco dessa ideia. Creo que antes de que te vayas, Paloma tenía una consulta y ahí te Sí. hacer la transición. Vanessa, muchas gracias por la presentación. Para quienes trabajamos digamos, en el campo de los derechos humanos, sabemos que todo este marco surge después del el horror, ¿cierto?, de las 2 guerras mundiales, justamente para controlar el poder de los estados. De ahí que tu frase de que no existen derechos humanos sin democracia es tan potente y nombraste algunas situaciones de Brasil, nosotros también a raíz en Chile del estallido, pero tenemos también el caso de Ecuador, de Colombia, lo que nos ha ocurrido, ¿cierto?, en América Latina estos últimos años que han puesto en cuestión justamente eso, ¿no? No pensábamos que podían haber violaciones de derechos humanos en democracia. En ese sentido, la pandemia también ha traído otro factor muy determinante, y de ahí que yo te quisiera preguntar a tu juicio, ¿cuáles son los principales desafíos que ves quizás en tu país o tu mirada del continente en relación con los derechos humanos en este mundo post pandemia que parece que estamos comenzando a vivir, o en pandemia, estamos en diferentes fases, ¿cierto? Chamaria a atenção, Paloma, muito obrigada, por aquilo que o próprio Boaventura Sousa Santos chama de um sistema abissal. Ao contrário de conseguirmos chegar juntos, juntas, nós estamos criando mais abismos, mais separações, e o surgimento do que chamaria alegoricamente de monstros, né? Nós temos aí uma inversão muito forte. Por isso, a ideia de aproximação desses movimentos cidadãos locais, de agrupamentos menores, menores não no sentido de número, mas e que poderiam estar invisibilizados. Ganhamos criatividade, né? Nós descobrimos que nos momentos de crise tem alguns movimentos, alguns grupos que já estão tão vulnerabilizados que eles conseguem se superar e superar desafios incríveis. Então, do ponto de vista, vejam, o discurso dos direitos humanos e da Organização Mundial da Saúde agora, no período pandêmico, revela muito disso. Houve uma reação contrária a tudo isso que já foi conquistado e produzido. Então, nós temos que trabalhar, é o percurso que eu sigo, né? Um pouco na ideia da educação pare pelos direitos humanos, não é conhecer legislação, mas sim senti-la, vivê-la, traduzi-la da maneira mais simples às vezes. Não é falar difícil ou criar mecanismos que estejam distanciados. Do ponto de vista do trabalho social, às vezes não adiantam cartilhas ou cartazes dizendo o que tem que ser feito. Nós temos que começar a pensar na ideia de sujeitos da própria história, de pessoas responsáveis pelas ações, e não simplesmente determinações de cima para baixo, mas talvez o inverso, ouvindo, captando essas ações e fazendo essas interações. Vanessa, justo se dieron 2 preguntas, pero no sé cuánto tiempo te queda, me imagino que te tienes que ir. Bueno, esto tiene que ver, y te las quiero tratar de mutualizar, que hace más bien relación como desde tu perspectiva, igual las podemos seguir manejando con Paloma, recomendaciones sobre qué podríamos hacer desde las ciencias sociales que están más implicadas, por ejemplo, con el saber hacer desde tu perspectiva en materia de derechos humanos, cómo se podría aportar desde la academia
desde la Academia Acción. ¿Cómo lo ves tú? Eso, para después dejarte partir y seguir con Paloma, que sé que desde ahí también tiene mucho que decir. Sim. A primeira coisa, acredito que pesquisa empírica, muita pesquisa empírica, recolher dados, recolher narrativas, tá? Estar próximo às pessoas comuns. Nós estamos, às vezes, esquecendo. E do ponto de vista das ciências sociais e interdisciplinares, muitas vezes estamos distantes dessa vida comum, da vida como ela é, de corpos que sentem, de pessoas que sofrem. Por exemplo, eu citei questões LGBTQIA+, né? Não adianta fazer movimentação sem escutar aquilo que realmente se necessita, que se precisa, quais são as urgências. É o que chamaríamos de sociologia das urgências e não das ausências. As ausências nós já sabemos. Então, começar a captar e valorizar muito a ideia de investigações empíricas, de atuações de extensão universitária, né? Essa aproximação com as práticas, porque senão a universidade pode também ser um lugar de paradoxos e de muros tão altos que, inclusive, a gente não consiga lidar. Então, são investigadores e investigadoras que vão coletar dados e que depois devolvem só em teses, em publicações acadêmicas, e não falam a linguagem, e não traduzem, e não conseguem estabelecer esses diálogos. Acho que é um pouco disso. Peço desculpas, porque realmente agora eu preciso fazer uma passagem para o exame de uma orientanda. Muchas gracias, Vanessa, te agradecemos de verdad tus reflexiones, tu generosidad. Bueno, como ya sabes, nos vamos a volver a encontrar prontamente en otra instancia donde vamos a seguir discutiendo, donde también, si es posible, si es como una instancia en directo, también pueden participar estudiantes de acá, así que ahí vamos viendo cómo vamos generando nuevas colaboraciones. La idea es que sigamos manteniéndonos en contacto. Nuevamente, muchas gracias. Sabemos que todas las coordinaciones con estos cambios de hora es importante. Tú tienes 5 horas más que nosotros en este momento y ahora te tienes que ir a una defensa, pero te agradecemos mucho tu tiempo para que te puedas ir libremente. De más está decir a los y las estudiantes que los canales también de comunicación contigo siguen abiertas. Yo soy acá su intermediaria, así que no se preocupen. Vanessa siempre ha estado muy interesada en tener nexos con Chile, en trabajar, le interesa mucho trabajar con estudiantes, así que no se preocupen de aquello, sobre todo con personas ligadas al mundo de la intervención social, así que muy importante. Así que muchas gracias, Vanessa, debería estar acá, aquí con nosotros y nosotras, para que puedas partir tranquila. Ahora le vamos a dar el pase a la doctora Paloma de la Torre Díaz. Muchas gracias, Vanessa. Como les comentaba adelante, Paloma es doctora en la perspectiva feminista como teoría crítica de la Universidad Complutense de Madrid, experta en temas de derechos humanos, de educación, de inclusión, de interculturalidad, y ella va a hacer una reflexión en torno también a las temáticas que se han venido ya conversando, va a comentar un poco la presentación de Vanessa, va a introducir nuevos nudos críticos. Su intervención es un poco más breve, después nosotros, las personas que estamos en el marco de la clase del doctorado, nos vamos a ir a una clase cerrada, pero por mientras, para aprovechar también esta instancia y que tenemos también a Paloma, que es una experta, y que queremos que esto también quede acá cristalizado también en nuestra página del departamento, que para nosotros es un vínculo. Ella también ha colaborado con nosotros en instancias del magíster, es directora de Cocorocó, así que muy agradecida también de tu tiempo, Paloma, y de tu generosidad también. Te doy el pase para que puedas continuar. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y tengo una pequeña presentación que voy a empezar a compartir porque creo que puede ayudar y a la vez poder ir comentando algunas cosas que nos planteó la profesora Vanessa con respecto al marco de derechos humanos. No sé si ya se está viendo, entiendo que sí. Sí.
En primer lugar, a mí me gustaría poder como enmarcar un poco lo que vamos a entender por derechos humanos, eh, porque sin lugar a duda los derechos humanos son unas garantías jurídicas universales, son normas, ¿cierto?, que nos protegen a las personas y a los colectivos de todas las acciones que pueden hacer los estados y también de las omisiones de los estados sobre la base, ¿cierto?, del reconocimiento de nuestra dignidad. Pero durante la conversación que tuvimos hace un ratito en la exposición de Vanessa, ella también hizo mucho énfasis en el activismo, ¿cierto?, de derechos, del mundo de los derechos humanos, que desde mi perspectiva se relacionan con este componente ético y político que tienen los derechos humanos. Porque la concepción de dignidad que nosotros tenemos hoy día ha sido fruto de los movimientos sociales, fruto de la reflexión ética también. Nuestra concepción de la dignidad se ha profundizado, ¿cierto? Lo que nosotros hoy día entendemos, valoramos por familia es muy distinto a lo mejor a lo que ocurría en los años 50, y eso es fruto de la movilización social. Pero que sean normas jurídicas es importante, porque que estén escritos los derechos humanos, que estén garantizados, nos permite justamente exigirlos, ¿ya? Eh, el marco de derechos humanos obliga principalmente a los estados, ¿ya? Porque les permite hacer y también les permite no hacer ciertas cosas, pero también el marco de derechos humanos tiene que, no solo es un marco internacional, ¿cierto?, sino que también esperamos que nosotros en las legislaciones de cada país se vayan incluyendo. Pero sabemos que no todo se resuelve con la norma, ¿cierto? Necesitamos promover una cultura de derechos humanos, y de ahí que era tan relevante, ¿cierto?, la cita a Kofi Annan, que realizaba Vanessa, como estos derechos humanos tienes que conocerlos, defenderlos, promocionarlos, cuidarlos, porque son lo mejor de nosotros. Creo que eso nos interpela a todos como personas, como la ciudadanía, pero también para quienes tenemos una función pública. Entonces, quería partir, digamos, delimitando eso y recordándonos también ciertas características que a veces por obvia se pasan, ¿cierto? Los derechos humanos son universales, es decir, se basan en la dignidad de las personas y todas sin excepción tenemos derechos humanos, ¿cierto? Por eso son universales. Y aquí algo que siempre causa cierta polémica, sí, son incluso las personas privadas de libertad, incluso los violadores de derechos humanos también tienen derechos humanos, ¿ya? Otra característica es que son indivisibles, ¿cierto? No podemos ejercer uno y renunciar a otro. Son interdependientes porque el avance en un derecho contribuye en el avance en otro, y lo mismo ocurre con los retrocesos. Son inalienables, es decir, son intrínsecos a nosotros como seres humanos, no podemos cederlos, venderlos, y son imprescriptibles. Los tenemos desde que nacemos hasta que fallecemos, ¿ya? Entonces, con ese marco quisiera hacer alguna revisión y, ¿cierto?, también referirme a que hablamos del marco de derechos humanos y siempre de la Declaración Universal, que ahí ustedes están viendo en la fotografía que aparece de Eleanor Roosevelt con justamente la imagen de la declaración. Yo acá tengo unos folletos, ciertos pactos y convenciones que el Instituto Nacional de Derechos Humanos disponibiliza para la ciudadanía. Y, ¿cierto?, todo el mundo habla de la declaración, ¿ya? Como el instrumento. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la Carta Fundamental de Derechos Humanos, hay que entenderla también en referencia con otros dos instrumentos. Uno es el de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También hay dos protocolos, ¿ya? Pero estos tres instrumentos es lo que se llama la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Entonces tenemos que en el año 48, ¿cierto?, se da a conocer esta declaración, que es la que tiene los 30 derechos consagrados, pero en ese momento era eso, una declaración de buenas intenciones, algunos dicen, pero cuando ya se firman estos dos pactos, que son en el año 66, eso se transforma en una obligación para los estados. Y los estados asumen esto, digamos,
porque sienten compromisos con aquello. No se obliga a ningún Estado a reconocer estas convenciones. De hecho, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño no ha sido ratificada por todos los países. Uno de los países que no la ha ratificado es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué quiero señalar esto? Porque a veces solo se hace mención a la declaración sin hacer alusiones a las otras convenciones y a otro corpus jurídico que ha ido generando el marco universal de derechos humanos y también el marco interamericano de derechos humanos, donde están las obligaciones del Estado. Entonces, por ejemplo, la profesora Vanessa hacía alusión a Bonaventura dos Santos, que sin duda es un tremendo intelectual, pero me quiero hacer cargo de la crítica. Bonaventura habla solo de la declaración y se olvida de un montón de otros instrumentos que el marco tiene. Entonces, muchas de sus críticas a veces no están tan bien fundadas en relación con lo que los otros instrumentos señalan. Entonces, las críticas, por ejemplo, a esta supuesta imposición occidental, yo creo que es bueno revisarla y para eso yo les invito a quienes nos están escuchando y a las personas del curso a que conozcan de primera mano las fuentes de derechos humanos para que así ustedes se hagan una opinión efectivamente de lo que está garantizado en estos pactos y convenciones, ¿ya? Asimismo, me gustaría recordarnos un poco los principios de derechos humanos que en general están en los preámbulos de cada una de las convenciones o de los diferentes instrumentos, ¿ya?, de derechos humanos, y no están en orden de prioridad, ni mucho menos, solo es un recurso, digamos, didáctico la imagen que están viendo, pero un principio básico es el de igualdad y no discriminación. Todas las personas somos igualmente dignas y por lo tanto se nos tiene que respetar, lo que no quiere decir que yo no tenga que reconocer esas diferencias y por lo tanto tomar acciones afirmativas para garantizar que cuando uno está en una situación de desprotección, el Estado genere las condiciones para que yo pueda ejercer mis derechos en igualdad de condiciones. Y ahí también referirme un poco a la conversación que hemos estado teniendo, que el marco de derechos humanos habla de grupos de especial protección. Y yo creo que es importante recalcar eso, y no como grupos vulnerabilizados necesariamente, sino que, ¿por qué? Porque se han ido generando varios instrumentos para reconocer justamente que a veces las personas podemos estar en una situación de menor autonomía o de mayor desprotección. Y es por eso que se han ido creando, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño o la Convención sobre la Eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer. Y estas convenciones, o por ejemplo, la de la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias, y todas estas convenciones no quiere decir que las personas migrantes, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad o los pueblos indígenas tengan más derechos, ¿ya? Sino que justamente en el reconocimiento de que han sido desprotegidos o vulnerados en otros momentos que el sistema genera mayores mecanismos de protección, ¿ya? Entonces, es importante reconocer eso. Por otra parte está el principio de participación, que es un derecho y un principio, y eso América Latina tiene mucho que demostrar de lo que no hacemos bien, digamos, porque para poder participar yo además tengo que estar informado, tengo que generar las condiciones, porque claramente cuando, por ejemplo, pensamos en la instalación de una central hidroeléctrica, las comunidades no están en las mismas condiciones que los dueños de las centrales hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, ¿cómo garantizo que se pueda dar una participación efectiva? Pero por otra parte, entendiendo que además participar no significa necesariamente que yo haga lo que se va a hacer lo que yo quiero que se haga, ¿cierto? Entonces, los estados tienen grandes desafíos aquí en cómo generar estos mecanismos. Tenemos también el principio de no regresividad, que quiere decir que cuando un derecho ha sido garantizado, no debiésemos retroceder. De ahí el tremendo desafío que se nos señaló, ¿cierto? Cuando se nos dijo hace la conferencia anterior, no existen derechos humanos sin democracia, porque hemos tenido retrocesos en democracia, ¿cierto? Yo solo quiero recordar para el caso chileno que habíamos sacado la ley de detención por sospecha y hace un par de años se repuso
la ley de control de identidad, que no se le que es bastante parecida, no es igual, pero tiene mucho, sobre todo su aplicación, que eso también es lo que a veces pasa, que la norma se hace con un sentido y es en la aplicación y el resultado que esa política genera que demuestra, por ejemplo, una gran discriminación. Ya hay algunos estudios con respecto a la aplicación del control de identidad, por ejemplo, en la región metropolitana, acá en Santiago, y los controles de identidad se hicieron en ciertas comunas, se han hecho en ciertas comunas, no en todas. Entonces, no, es importante. ¿Y cómo podemos resguardar, cierto? Eso es que tengamos una ciudadanía informada, una ciudadanía que conozca sus derechos, que sabe exigirlos, ¿ya? Además tenemos el principio de los máximos recursos disponibles, que refiere a que el Estado tiene que ser capaz de disponer dichos recursos, incluso de poder generar ayuda y gestionar el apoyo internacional. Pero claro, el desafío es cómo damos cuenta de que utilizamos de manera efectiva todos los recursos para proteger y promover los derechos humanos. Porque, por ejemplo, si ponemos la situación en pandemia, no solo hemos visto en jaque el derecho a la salud, ¿cierto? También el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Entonces, bueno, ¿cómo se disponen los recursos para dar garantía de todos los derechos? ¿Sí? Y por último, quisiera terminar esta revisión de los principios refiriéndome al pro persona, que es clave, sobre todo para las personas que trabajamos, ¿cierto?, con otras personas, aplicando normas de derecho humano, que refiere a que cuando ante una situación, ante una decisión, debemos tomar la que le da mayores garantías a la persona. ¿Ya? Entonces esto sirve mucho cuando a veces se produce lo que las y los abogados denominan colisión de derechos. Bueno, ¿cuál es la decisión? La decisión siempre que tiene que primar es que la que le otorgue mayores garantías de protección. Esto quizás para las personas que trabajan con el mundo de la infancia lo pueden emparentar con lo que se denomina el principio del bien superior del niño. ¿Ya? No sé cómo estoy con el tiempo, Fabi, porque estoy mirándola ahí, no, así que tú me avisas, ¿ya? Sí, Em, yo creo que todavía unos 7, 10 minutitos para ir. ya, gracias, Es- entonces ahí para estar ahí atentas. Bueno, creo que también es bueno recordarnos cuáles son las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos, ¿ya? Porque las distintas convenciones y pactos hablan de diferentes obligaciones, algunos hablan de garantizar, y esa es la palabra que aparece, pero aquí hay un pequeño resumen con las que se consideran como presentes. El Estado también tiene el Estado tiene la obligación también de investigar, de debida diligencia, y yo quiero recalcar además que la reparación también se tiene que cumplir con el principio de participación. Por lo tanto, uno tendría que preguntarse, bueno, con todas las personas víctimas del estallido social en Chile, es necesario que el Estado les pregunte cómo esperan ser reparados, ya que las personas puedan, porque no solo América Latina tiene mala experiencia en políticas de reparación, también en otros países que han sufrido, no sé, de terrorismo, tanto de Estado como del otro terrorismo. Entonces yo creo que eso, cuando hablamos, si yo mencioné anteriormente los principios, porque en cada una de estas obligaciones también se ponen en juego dichos principios. ¿Mm? Esas son las obligaciones generales, cuando de repente, o cuando comenzamos a analizar, por ejemplo, lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, a esas obligaciones generales se les suman estas que estoy exponiendo, ¿cierto? Los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, que no me voy a referir
digamos en profundidad esto, quizá en la segunda parte de la clase lo puedo retomar, porque sí quisiera mostrarles estos cuadros, que no es para asustarlos, pero para que dimensionemos cuando hablamos del marco de derechos humanos, a cuántos instrumentos, cuánto estamos haciendo alusión. Entonces, ustedes aquí están viendo las fuentes del sistema universal de Naciones Unidas, en donde ustedes pueden ver que están los mecanismos convencionales que refieren principalmente se llaman así porque obedecen a las convenciones, y tenemos tratados generales, como los que ya les mostré, la Declaración Universal, el PIDES y el Pacto de Derecho Civil y Político, pero el sistema ha ido generando pactos y convenciones referidas a grupos específicos, por eso es que hay con respecto a mujer, niñez, migración, personas con discapacidad. También hay convenciones referidas a temáticas específicas, como por ejemplo la prevención de la tortura. También hay para grupos específicos como el convenio 169 de la OIT. Entonces, todo esto configura hoy día el marco de derechos humanos. Cada una de estas convenciones tiene un comité que resguarda su cumplimiento, y esos grupos de trabajo generan los que se denominan las observaciones generales. Y aparte de todo eso están los mecanismos extraconvencionales, es decir, más allá de las convenciones existen las relatorías, los grupos de trabajo y el examen periódico universal al que se presentan los países que están adscritos a la ONU cada 4 años. Y todos estos sistemas generan informes que a lo mejor ustedes han escuchado, no sé, por ejemplo, en el 2018 estuvo la relatora del derecho a la vivienda, y estuvo recorriendo Chile, y después de eso elabora un informe con recomendaciones que el Estado puede asumir o no, porque todo el sistema universal además se basa en la diplomacia, ¿cierto? Los Estados adscriben de manera voluntaria, y también se comprometen a cumplir, pero no es que vayan a haber penas si es que no lo hacen, y eso es una de las desafíos que tiene el sistema, porque el sistema se basa en el principio de buena fe, ¿ya? Y cada continente, bueno, 3 continentes han ido generando sus propios sistemas regionales. Entonces está el sistema europeo de derechos humanos, está el sistema africano de derechos humanos, y también tenemos nuestro sistema interamericano, ¿cierto? Donde también tenemos una declaración, la Declaración Americana, nuestra Convención Americana, con sus respectivos protocolos, que Chile hace poquito firmó el protocolo de San Salvador, que le da una mayor garantía a los DESC, a los derechos económicos, sociales y culturales. También el sistema americano ha ido generando convenciones para ciertos grupos y temas, pero a diferencia del sistema universal, que cuenta con estos comités que generan las observaciones generales, nuestro sistema tiene 2 grandes organismos, ¿cierto? La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, ¿ya? La Comisión también elabora informes, ¿cierto? Relatorías, y la Corte Interamericana también puede elaborar informes, o si es requerido, puede dar las denominadas opiniones consultivas, y emite sentencias y también condenas, ¿ya? Entonces yo quería, esto también lo quiero dejar para, el otro momento de la clase, pero sí reconocer que cuando hablamos del enfoque de derechos humanos, bueno, tenemos que considerar estos elementos, hay que reconocer que todas las personas, niños y niñas, personas con discapacidad, personas migrantes, aunque sea de manera irregular, todos y todas somos igualmente dignos, somos sujetos de derechos, ¿ya? Se debe garantizar el principio de igualdad y no discriminación. Además, los estados tienen que ser capaces de dar garantías con respecto a la participación en la toma de decisiones, porque todos y todas podemos formar parte de ellas, y debiese este enfoque nutrir nuestro marco jurídico y las políticas públicas, que yo sé que en este programa son tan importantes. En ese sentido, solo ahí para mostrar, quería señalarles que en el caso chileno, ahí es importante que se conozca las veces que Chile ha sido requerido por el sistema interamericano. Eso se puede ver en la página, yo ahí les voy a dejar los links, pero solo para mencionar, Chile tiene 11 condenas en el sistema interamericano, y esas condenas implican recomendaciones al Estado. Ahí ustedes tienen el listado de los casos,
Pero esto es cuando ya el proceso se judicializó. Por lo tanto, nosotros podríamos decir esto es lo que no esperamos que ocurra, porque tenemos mucho margen de acción, porque esas obligaciones que yo mencioné anteriormente no las ejerce una entelequia, las ejercen personas y funcionarias y funcionarios públicos. Y yo creo que parte de lo que ocurre es que muchas veces desconocemos esas obligaciones. Entonces, hay una mirada a veces muy jurídica con respecto a lo que se tiene que hacer, que es que haya normas, y desde mi perspectiva lo que necesitamos es cambiar conductas a veces, ¿cierto? Y eso para eso es esencial la educación en derechos humanos, se necesita trabajar en distintos niveles porque no, a pura norma no vamos a cambiar dichas conductas. Y esto que ustedes están viendo ahí, el listado de los casos por los que Chile ha sido condenado, solo demuestra que no lo hicimos bien. Estos son procesos muy desgastantes y ahí para quienes estén en el curso, o sea, el primer caso que tuvo Chile en la Corte Interamericana fue el de la última tentación de Cristo. No sé si se acuerdan del porvenir de Chile, ahí donde, bueno, y ese caso fue por libertad de expresión. Entonces, eso fue el 2001, pero hemos tenido ahí por distintos derechos, quizás otro que la gente no conoce tanto, pero el de Claude Reyes y otro versus Chile en el 2006 fue por acceso a la información, y gracias a esas sentencias que tenemos el Consejo para la Transparencia, ¿ya? Pienso que quizás el caso más connotado fue el caso Atala y Niñas versus Chile por la discriminación e injerencia en la vida privada, ¿ya? Pero desde el 2013 casi todos los años hemos tenido una sentencia. Entonces ahí están, en azul aparecen cuáles son los derechos que fueron revisados en esa sentencia, y bueno, y la invitación entonces ahí es a conocerlo, pero a pensar en otra, y a mí de eso quisiera hablar después en el otro momento de nuestra clase, ¿cierto? Como las acciones que podemos hacer, porque esto no se cambia solo con abogados, abogadas, juicios, sino que tenemos un harto y amplio margen de acción, ¿ya? Y les traía unos recursos más, pero eso por ahora. Muchas gracias, Paloma, por tu presentación, que yo creo que también viene a ilustrar también desde un enfoque también práctico cómo se aplican los derechos humanos, lo cual vamos también a ir problematizando, como decíamos en la otra parte de la clase, pero que yo creo que también es súper importante que quede registro para nuestro público que acá nos puede estar viendo, y para las personas que también en algún momento vayan a revisar este archivo en este live. Bueno, eh, creo que las preguntas las vamos a dejar para el segundo momento de la clase. Las vinculaciones con la profesora yo creo que se unen muy bien, porque tenemos justamente acá, no quiero decir que hay dos visiones distintas, sino que desde distintas experiencias, las cuales creo que vamos a poder ahí poner en perspectiva. Te agradecemos también tu tiempo, tu disposición de estar hoy día con nosotras, con nosotros en esta clase. Así que, bueno, de todas maneras, muy contenta de que hoy día hayas podido participar junto a Vanessa. Vanessa también me hizo comentarios sobre tu pregunta, está muy interesada en lo que le habías comentado, así que, y bueno, y en la clase, lamentó también, como les decía yo delante, no haberse podido quedar un poco más de tiempo porque tuvo una situación más de tipo personal que la hizo tener que cambiar de país repentinamente, pero bueno, así que de todas maneras, bueno, para cerrar el Facebook Live, quisiera agradecer a todos y a todas quienes se pudieron conectar de manera directa, quienes no, acá queda también el registro, eh, pero ha estado muy, muy interesante. Ahora vamos a pasar a una sesión, porque estamos en el marco de la clase de Estado, Poder e Instituciones del Doctorado de Trabajo Social, con nuestra primera cohorte, con nuestros primeros estudiantes, nuestras primeras estudiantes, así que muy contentos, muy contentas de esta instancia, de que pueda ser parte también, Paloma, hoy día de estar con todo este marco en un contexto que es especialmente difícil.
pese a que supuestamente la pandemia está un poco más retrotraída, pero uno nunca sabe las cosas que puedan suceder, y a nivel de derechos humanos siempre hay tensiones, así que yo creo que esas tensiones, esos desafíos para grupos vulnerabilizados, los desafíos de cómo mirar los derechos humanos, la lógica de la interseccionalidad y su coherencia en el continente latinoamericano para poder leer los derechos humanos, creo que podríamos conversarla también ya más en la interna del grupo que ha preparado su clase. Así que muchas gracias. Hoy día les dejamos en esta transmisión, así que de todas maneras, muy contentos de recordarles a nuestro público antes de cortar que el día 10 de septiembre tenemos una profesora invitada que se llama, bueno, que es la doctora Joana Parra, que va a hablar sobre el business y la informalidad y el mercado como de la ilegalidad en Colombia, México, a partir de de su propia investigación, en quien trabaja, bueno, quien es historiadora, antropóloga y doctora en sociología, y que va a estar acá, y también vamos a tener una parte de la sesión abierta para quienes se quieran integrar. Luego tenemos nuestra sesión cerrada, pero de todas maneras está abierta a todos, a todas y a todos quienes quieran participar para poder ir conociendo un poco las discusiones que se están teniendo en esta primera cohorte del doctorado, en este curso que tiene un cariz de discusión un poco más política, pero con una apertura sociológica interdisciplinar que le hemos querido dar, que es todo el sello de nuestro departamento y que queremos compartir con ustedes. Así que tengan una muy buena tarde, muchas gracias. Gracias a todas las personas que han estado hoy día. Eso, que estén muy, muy, muy bien. Aquí seguimos la interna con nuestras y nuestros estudiantes.